A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, escrita pelo nosso honrado pastor Tiago Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como tema: quem segue a Cristo aprende novos valores. Texto principal: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Mateus capítulo 20, versículo 26. Resumo da lição: seguir a Cristo implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Objetivos: mostrar que precisamos ter cuidado com a falsa piedade, compreender que significa uma espiritualidade sadia e conscientizar de que devemos pensar segundo o padrão do reino. Texto bíblico: Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 24. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não, sabeis que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados como batismos com que sou batizado? Dize-lhe eles: podemos. E disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas não assentar-se à minha direita ou à minha esquerda. Não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Introdução: na atualidade, testemunhamos um movimento inverso acontecer na relação entre o mundo e a igreja. Em vez daqueles que foram convocados por Jesus influenciarem os valores do mundo, é a mentalidade apartada de Cristo que tem influenciado algumas igrejas. É urgente que retomemos aos princípios do reino, que sigamos o exemplo de Jesus e façamos da visita na casa de Deus um ambiente de edificação e crescimento. Tópico 1: cuidando com a falsa piedade. E o subtópico 1: nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Imagine a cena: uma frágil idosa intercede pelo futuro dos seus filhos. Pensando nesse tipo de contexto, podemos chegar à precipitada conclusão de que isso é um pedido inviável, quanto justo. Contudo, em Mateus capítulo 20, de 20 a 28, somos apresentados a mais detalhes sobre a sua súplica da mãe de Tiago e João, e pela conclusão da narrativa aprendemos que, apesar da aparente honestidade do pedido, ele carregava a marca de uma sociedade pecaminosa. Era uma intercessão sincera, feita por uma mãe pelos seus filhos ao Criador, mas mesmo assim não foi acolhida por Jesus. Não basta orar, é necessário falar com Deus da forma correta, pois, infelizmente, muitos pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículo 3.
Subtópico 2. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Esse registro do Evangelho é um excelente exemplo para demonstrar com que se pode fazer a coisa certa do modo errado. Sim, devemos orar um pelos outros. A intercessão por todas as pessoas é uma ordenança bíblica. 3. Não existem favoritismo no reino. Qual o cerne do problema no pedido não atendido da mãe dos filhos de Zebedeu? A tentativa de garantir algum tipo de favorecimento com repercussão espiritual. 2. Buscando uma espiritualidade. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Não bastasse o pedido inconveniente da mãe dos irmãos dos apóstolos, esses insistiram no plano descabido de ter um lugar de honra no céu. Por um instante, a glória e a majestade salvadora do reino de Deus não foram suficientes para João e Tiago. Eles também ambicionaram determinar seus galardões no céu. Subtópico 2. Sintomas de uma fé decadente. Para que não reste qualquer dúvida sobre a inadequação do pedido da família de Zebedeu, basta que reflitamos sobre a reação dos demais apóstolos. Ela introduziu uma enorme celeuma no meio apostólico, como poucas vezes se vê nos evangelhos. O pior dos apóstolos apareceu nesse momento. E esse problema não ocorre no início do ministério do Cristo, mas na etapa final, ou seja, já eram quase 3 anos caminhando com o Mestre, mas mesmo assim, aquele grupo de homens ainda estava em processo de aprendizagem a respeito de uma vida cristã saudável. 3. Perigo da lógica do mundo. Já pensou se muitos crentes quisessem ser Zebedeus? O que será da igreja? Infelizmente, precisamos reconhecer que, em alguns lugares, isso já até pode estar acontecendo. São crentes carnais que querem os primeiros lugares, que alimentam seus egos de elogios públicos. 3. Pensando segundo o padrão do reino. Subtópico 1. A lógica do reino é diferente da lógica de Deus. A igreja não pode imitar o império das trevas. Nossas igrejas locais não têm nada a aprender com a filosofia desse mundo, ou seja, sua maneira de pensar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. 2. Servos do reino. Não há expressão melhor do que esta para definir o que é um líder segundo os padrões do reino. Ele é um servo. Outros sinônimos possíveis para a tradução de doulos são mordomo, servo e diácono. Quem quiser ser grande deve ser o menor servo entre todos. Percebe-se assim que a honra valorizada por Jesus se estabelece do privilégio de servir os pequeninos de Deus. 3. Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. O líder autêntico segue um modelo de gestão deixado por Jesus. Ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o reino. Esses têm uma imensa alegria quando observam o reino de Deus crescendo na vida das pessoas. Conclusão. É surpreendente o tipo de pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Esse mesmo modelo de intenções não deve existir no coração dos crentes. Nosso exemplo não deve ser os bilionários de nossa geração, mas pregador da cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Que venhamos seguir o exemplo de Jesus, pois ele não negou a orar
a pregar a palavra de Deus e ajudar os enfermos necessitados. Hora da revisão. Primeira questão: a lógica do reino é diferente da lógica do mundo? Todas as orações sinceras devem ser respondidas, ainda que os objetivos inadequados? Seguindo o exemplo de Jesus, como devemos agir diante do desejo pelo poder? O que significa liderar com Jesus? Qual o padrão de comportamento que devemos seguir? De Cristo ou do império das trevas? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.